Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, Ivan aqui na área. E hoje vamos dar uma olhadinha aí no relatório gerencial do RINV11, o FOF Hedge Fund aí da Real Investor, que tá mandando muito bem. Esse fundo se segurou aí de uma forma absurda, enquanto a gente viu todos os FOFs aí caindo, né? Nessa baixa que deu no mercado aí no final do ano, começo desse ano. Ele se segurou muito bem, já está com ágil, então já está pedindo emissão aí de novo. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou nesse mês de abril, né? Então aqui, a parte de comentário do gestor. A gente vê aí que teve um retorno aí de 2% em relação ao seu valor patrimonial. Os fundos imobiliários tiveram novamente um novo mês de alta, né? Mais ainda no segmento de fundo de fundos, que subiram aí em média 7,1%. Aqui ele traz um pouquinho sobre cada classe de ativos dele, né? Então, primeiro, cotas de fundos imobiliários, né? Então, ele fala aqui que ao longo desse mês realizou desinvestimento em POR de 11, gerou um lucro aí, né? Um ganho de capital, então muito bom, que a gente vê o movimento dele. Que a gente já dá uma olhadinha como é que é a carteira de fundos imobiliários dele, né? Então a gente vê que a maior parte aqui é de recebíveis, mas ele tem um pouquinho de tudo aqui, ó. Aqui, ações do setor imobiliário. Elas atribuíram aí para um retorno de 0,6 no mês, né? Principalmente MRV e LOG, que teve um aumento aí de 16% e 15%, né? Inclusive aí sobre o log, a divulgação de resultado, né? Mostrou aí que a performance operacional tá muito boa na estrutura de capital, né? Que ele continua falando que está crescendo o aluguel praticado, tudo acima da inflação, e vem sendo negociado com 50% frente ao patrimonial. Então tá com desconto aí, né? Por isso que ele acabou comprando. Ainda em abril, a empresa anunciou um dividendo equivalente a 23 centavos por cota, que deve ser pago ao longo desse mês de maio. Então, como a gente está gravando aqui em maio agora, né, o relatório é sempre do mês anterior, provavelmente ele já deve ter recebido isso aqui, a gente vai ver no próximo relatório. Que ele traz um pouquinho da carteira de ações dele, como que é composta, né? Então, corporação, shoppings e propriedade. E aqui, parte de recebíveis. Eles realizaram mais uma integralização aí de 2 milhões nesse CRI Pinheiro de Sá, né? Ele já investiu 4 milhões e meio para um total de 6 milhões e meio, ou seja, ainda falta mais 2 milhões aí para ele aportar nesse CRI aqui, né? Esse último desembolso aí deve ocorrer em junho desse ano, né? Aqui ele fala um pouco do empreendimento, são 2 torres em Serra, na região de Vitória, e é remunerada um IPCA mais 12,5. Aqui sobre a evolução das obras, né? Já atingiu 76% das obras concluídas e 67% das vendas. Aí ele traz aqui uma atualização desse CRI Vanguarda que está com problema, né? Eles não pagaram, né? Então a gente vê que é 1,1% do PL, tá devendo esse mês de abril, né? E aqui ele traz um pouquinho do panorama da situação. Então ele fala que na avaliação deles, o CRI possui excesso de garantia suficiente, né, para o pessoal pagar. A gestora tem acompanhado com proximidade a operação e acreditamos que a estrutura do CRI será suficiente para pagar. Aí vamos ver como que vai ser, né? Se não vão dar calote, vamos ficar de olho aí, né? Os demais seguem tudo pagando certinho. Então aqui a gente vê os CRIs dele, né? A gente vê aqui esse Pinheiro de Sá, que é aquele que ele fez o desembolso de mais 2 milhões, né? Então financiamento de residencial lá em Serra. As obras aí 75% concluídas e 67% das unidades já foram vendidas. Dos 6 milhões e meio comprometidos, 4 milhões e meio já foram integralizados. Falta mais 2 milhões aí. E esse aqui é o que está dando problema, né? Que é o financiamento de 2 obras na cidade de Teresina, no Piauí.
são esses dois empreendimentos aqui. O prédio Jonathan Nunes e o Dom Severino. No Jonathan Nunes está 54% das vendas e 94% das obras realizadas, então está praticamente já entregue o prédio, né? E metade dele já foi vendido. E o outro, 73% das vendas, então esse aqui a gente vê que está vendendo muito mais. E 75% das obras já foram entregues. Aqui a gente vê a carteira de CRI dele, né? Então, os dois CRIs que eu falei aqui destacados. PL aí deles. Seguindo, a gente vê toda a carteira consolidada, o que ele tem em fundo imobiliário, em ações e em CRI, né? E tem um pouquinho aqui em caixa também. Como eu falei para vocês, esse fundo está pedindo emissão, então a gente vai ver aí o fundo crescendo um pouquinho mais. Aqui ele traz a DRE dele, né? Demonstração de resultado. Ao longo de abril foi realizado o valor de 1,5 por cota e foi distribuído 1,5, né? E além disso, ele tem uma reserva acumulada aí de 37 centavos. Então aqui a gente vê tudo, né? As receitas de fundo imobiliário, receita com ação, receita com os CRIs, resultado de caixa, que ele tem em caixa, né? O valor total, bate as despesas, dá um resultado aí de 1,5 por cota, entregou 1,5, tem 37 centavos de resultado acumulado, né? E aqui a gente vê a questão do ganho de capital, né? Então a gente vê que vira e mexe ele vem fazendo o ganho de capital aqui, ó. Então desde o início, ó, quanto que ele já fez de ganho de capital com um fundo imobiliário, aqui com ações também. A gente vê que sempre ele vem fazendo aqui um pouquinho de ganho de capital, né? A gente vê desde o início aí também bastante, né? Então ele é um fundo muito bom, o pessoal está fazendo um ótimo trabalho nele, né? Aqui a gente vê mais algumas informações do fundo, né? Então um fundo aí novo, de final de 22, tem um patrimônio líquido aí de 340 milhões. Então, muito bom aí ver esse fundo crescer, né? Quem sabe eles mandam uma emissão aí de mais uns 300 milhões aí, dobrar o fundo de tamanho, né? Acho que vai ser bem bacana, ele tá fazendo um bom trabalho, o pessoal tá gostando bastante, então acho que o pessoal vai comprar a ideia, vai aportar. Vai ser bacana ver esse fundo crescendo aí, né? A gente vê que é um dos poucos FOFs aí que se seguraram bem, que estão mandando bem, né? Então a gente vê aqui um valor de cota mercado em R$ 104,00, valor patrimonial da cota 103, tá com ágio, né? Por isso que eu acho que logo vem emissão. Tem uma taxa de administração aí e também tem uma taxa de performance. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, dá o like aí no vídeo, tá? Se gostou mais ainda, vai lá no Instagram, @ofidaquestão, segue lá a página. E é isso, pessoal. Valeu, abraço!